Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa oração hoje com o texto de Mateus 5, versículos 20 e seguintes. Disse Jesus: digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o Evangelho de Mateus, e hoje a continuação ainda no capítulo 5, continuação das bem-aventuranças. E hoje Jesus vai nos mostrando, como todo o Evangelho, mas de maneira especial, o caminho da perfeição. Jesus, ele começa a dizer, porque a referência que aqueles que estavam ao seu redor, a referência que eles tinham eram dos escribas e dos fariseus, porque os escribas e os fariseus eram as pessoas que deveriam, além de anunciar a Sagrada Escritura, com a sua vida testemunhar. Mas como eles tinham apenas aparências, como eles falavam uma coisa e até sabiam de cor, e não só sabiam de cor, como colocavam nas suas vestes, nas suas roupas, textos da Sagrada Escritura, mas era só uma aparência. Tinham na boca, na ponta da língua, a lei, as normas, mas, na realidade, não as viviam. Jesus está mostrando aqui que não tem sentido só saber, até decorado, os livros da Sagrada Escritura, saber as leis, as normas, se não as praticar. Por isso que ele diz claramente hoje: a vossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e dos fariseus. Se não for assim, não entrareis no reino dos céus. Jesus está mostrando que não é de aparência, não é da boca para fora que se conquista o reino dos céus. Mas aquilo que se diz deve ser vivenciado. Deve ser a vida a falar mais alto do que o que a boca diz. O ideal é que haja coerência como Jesus, que o que ele dizia, o que vivia. Por isso que diziam que ele falava com autoridade. Justamente isso. Primeiro ele faz a nossa cabeça. Primeiro ele faz a nossa consciência mudar. Faz a nossa mentalidade mudar. Ele diz: olha, não é de aparência, mas sim com a vida. A justiça de vocês, ou seja, a busca de vocês, a vida de vocês, tem que ser maior dos escribas e fariseus. Não pode ser uma situação hipócrita.
e depois ele vai nos dando pontos. Quando os antigos diziam que o adultério era pecado, que não podia adulterar, porque iria pagar, ia sofrer aquele que adulterasse, mas Jesus, ele vai além. Ele diz, para evitar o adultério, evite o olhar de cobiça. Tanto o homem como a mulher, mesmo quando for tentado, desvie a vista, desvie o olhar para não cair em tentação. Porque ele diz que se começar a alimentar esse desejo, aí já começou o pecado. Aí já começou dando brechas para o adultério, para a queda. E ele diz mais ainda que nós devemos ser verdadeiros, que a ação, a fala da pessoa deve ter credibilidade. Que ele, para ser acreditado, não precisa jurar por isso ou por aquilo, pelo céu ou pela terra, não. Mas deve viver na verdade. E assim, o que ele diz não precise ser, eu juro, eu dou a minha palavra de honra, que nada disso seja necessário. Mas que andando na verdade, aí será acreditado. E aí nós trazemos para nós, pensando nesse segundo momento da nossa oração. Como é que está a nossa caminhada? Ela é só de aparência? Eu sei a Bíblia, eu sei o Novo Testamento, eu sei os textos todos. É importante saber? Sim, é importante saber. Mas não é o mais importante. O mais importante é vivê-los. Eu posso até nem saber de cor, nem saber onde é que estão as passagens, mas que as tenha no meu coração, que tenha compreendido e que as ponha em prática. Para viver a justiça que Jesus nos pede hoje, não é uma decoreba, não é saber onde está todos os textos, o que diz, não. Alguns têm alguma mais facilidade ou até pelo empenho maior podem saber em algum texto onde se encontra. Mas o mais importante é saber o conteúdo, aquilo que Jesus nos orienta, aquilo que Jesus nos diz e procurarmos pôr em prática. Essa é a verdadeira justiça que o Senhor nos pede hoje. A fidelidade ao Evangelho, a coerência entre aquilo que a gente diz ou que a gente fala e a vida. E a luta que o Senhor nos exorta hoje para termos, não dando lugar à tentação. Porque não há ninguém que, se der ouvido à tentação, deixe de cair. Todo aquele que brincar com fogo se queima. Todo aquele que der vez à tentação, que ouvir a tentação, que dialogar com a tentação, termina caindo. Jesus hoje ele vem dizer muito claro, é pecado grave, gravíssimo, mortal, cometer adultério. Mas Jesus diz, o adultério começa com o olhar de cobiça, com o desejo. Quando se alimenta, quando se fala sobre isso, quando se aproxima, aí já começou o adultério, aí já começou o pecado. Jesus nos ensina que para não cair, temos que evitar. Temos que fugir das tentações de pecado. E outro ponto interessante que o Senhor nos exorta hoje, a sermos verdadeiros, a só falarmos a verdade, não ter mentira nenhuma nas nossas vidas. E se a nossa vida for uma verdade, se as nossas ações forem verdadeiras, não precisa a gente estar justificando ou fazer com que as pessoas acreditem na gente. Não, porque a nossa vida sendo verdade é sim, sim, não, não. Não tem outra coisa. Não precisa jurar por nada, nem por Deus, nem pela terra, nem pelo céu, nem pela terra. Porque o convite que Jesus nos faz é vivermos na verdade, sem subterfúgios, sem fingimentos. No entendimento geral, tudo é isso. A verdadeira justiça, ser uma vida verdadeira. Jesus Cristo se denominou verdade. E a verdade
é o que nos leva à vida. Ele disse, em João 14, acho que versículo 6, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a verdade plena, que é Jesus Cristo, é nele onde nós encontramos a verdade plena, é que nos leva à vida eterna. Sejamos, portanto, verdadeiros. O terceiro passo da nossa oração é quando nós damos a nossa resposta. Quando nós nos comprometemos hoje com a verdade plena. Faça esse compromisso logo depois da bênção que nós vamos pedir, de ser verdadeiro, de não ter subterfúgios, de não ter aparência, mas viver na verdade. E depois contemplemos as maravilhas de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, Santa Teresinha, São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.